Graça e paz, povo de Deus. Estamos juntos? Estão me ouvindo bem? Graça e paz a todos, uma boa noite, tá? Hoje estamos em outro ambiente, um ambiente diferenciado. Vocês podem ver aqui que estamos com um outro banner atrás de nós. Esse banner aqui é de Mulheres Reais e Seus Ideais. Este banner é uma outra vertente do nosso ministério, tá? Foi pastora que criou esse canal das Mulheres Reais. É um canal destinado a vocês, mulheres reais, nos seus afazeres, nas suas lutas, nos seus combates, né? É muito interessante, tem muita bagagem né, com temas interessantíssimos a essas mulheres guerreiras, lutadoras, né? Então hoje nós estamos aqui nesse outro ambiente para gravar, para chegar até você com a nossa ministração dessa noite de domingo, ok? Eu quero dizer a você que você é bendito nessa terra. Em todos os lugares que você puser os seus pés, você trará por território. Isso diz o Senhor. E eu quero te dizer que não adianta você ficar triste, se esmorecer, porque o Senhor tem planos de vitória na tua vida, planos de bênção. E eu quero trazer uma palavra para você, que eu quero que você abra a sua Bíblia nessa noite, nessa abertura maravilhosa do nosso Ministério Viva e Eficaz. Nosso Ministério Viva e Eficaz. Abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos do verso 5 ao verso 7. Eu vou dar um tempinho para você achar a sua espada aí na sua casa, onde você estiver. Aqui, que nós temos nossos amados que estão aqui conosco. E eu quero que você abra para desfrutarmos juntos nesta noite, desta abertura de culto, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Você conseguiu achar em Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 6, no verso 5 ao 7, diz assim, verso 5: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha só. Ensine-as. Aí vem o X da questão. Onde é que nós não podemos negligenciar? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém, queridos? Olha só, olha que interessante, eu trouxe essa mensagem de abertura para você. Muitas das vezes nós negligenciamos naquilo que nós devemos informar e orientar. A quem, pastor? Olha só, a nossa primeira obrigação é com a nossa prole, é com a nossa casa, com a nossa família. Não podemos deixar que você, sendo um líder, sendo um cristão, deixar que a televisão ensine a seus filhos, que as pessoas que estão lá fora ensinem a seus filhos. Se o teu lar é um lar cristão, você tem que primar pelo ensinamento bíblico, pelo ensinamento cristão a essas pessoas, a essas crianças que estão em formação. São pequenas flores que estão crescendo, estão desabrochando, e elas precisam que você as cultive, cuide com todo carinho, com toda atenção. Observa, a comunicação é um elemento fundamental para toda a família. Já pensou uma família que não se comunica? Eu não converso com meus filhos, não converso com minha esposa não fala comigo, só nos encontramos por acaso dentro da casa. Se faltar comunicação, como é que nós nos falamos? Como é que nós vamos poder crescer, falar de crescimento, trabalharmos juntos para que esse grupo fundamental, esse grupo que Deus colocou, né, que é o núcleo central, a família nasceu no coração do Senhor, como é que ela vai crescer? Crescer de forma ordenada, de forma a desfrutar cada vez mais das bênçãos de Deus. Então vamos lá, é fundamental que uma família se comunique. Sem conversa franca, não há como ter intimidade e confiança. Você já parou para pensar? A gente muitas vezes cobra dos filhos, diz assim: poxa, meu filho não confia em mim, ele foi falar com outra pessoa e não falou comigo, porque você não tem tempo para dedicar aos seus filhos.
Você não tem tempo para sentar ao lado da sua esposa e conversar com ela e vice-versa. Sua esposa às vezes não tem tempo para dizer, eu estou tão atarefada com as coisas de casa que eu não quero nem conversar com meu marido. Seus filhos podem, um belo dia, se recusar a falar com você e dizer assim, toda vez que eu vou falar com meu pai é como se não fosse nada. É mesmo que eu estivesse conversando com um inimigo, eu vou falar com ele, ele vai querer brigar comigo, me bater, me ofender, dizer que eu não sirvo para nada, né? Intimidade. Então não há como ter intimidade e confiança se não houver diálogo. Intimidade e confiança. Para que um confie no outro, precisa haver diálogo, tá certo? Da mesma forma, só alcançamos a intimidade com Deus, olha bem, se abrirmos o nosso coração de verdade para Ele. Queremos que nossos filhos, nossa família, nossos irmãos tenham confiança na gente, que se abram com a gente. Mas como é que nós podemos ter, né, uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, se nós nem o procuramos, se nem falamos com Ele? Tá? Só o procuramos, na realidade, isso é fato, quando estamos em aflição, quando estamos com dificuldades. Né? Se não abrirmos nosso coração de verdade para Deus, como é que vai ser? Né? Deus quer nos abençoar, mas assim como todo pai, Ele precisa ouvir de você. Ele quer ouvir, Ele quer saber o que está acontecendo. Deus sabe de todas as coisas, isso é fato. Ele é onisciente, como já falamos em outras ministrações aqui no nosso ministério. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir sua boca, se relacionar, dizer o que você está sentindo. E só para finalizar, invista nos seus filhos, ensine o caminho com amor e paciência a eles. E da mesma forma, invista no seu Deus. Abra-se com Ele, converse com Ele, se coloque, né, face a face com Ele, para que Ele possa cada vez mais compartilhar dos seus problemas e você avançar em frente com alegria, com perseverança e com as bênçãos que o Senhor, com certeza, como eu acabei de falar aqui no início da abertura, que Ele quer te derramar, Ele quer que você plante os seus pés e seja vitorioso, que você, onde colocar os seus pés, ganhe como território. Mas para isso, intimidade. Amém, queridos? Intimidade com seu Deus, aprenda a se relacionar com Ele, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, aí onde você estiver, fecha teus olhos. Senhor Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, venha nos ministrar. Senhor, venha trazer palavras de entendimento. Eu sabemos que essa palavra que está sendo trabalhada, que vai ser trazida aqui pela pastora, é uma palavra que nasceu no seu coração para que venha frutificar em nossos corações, para que nós possamos ter mais entendimento, ganhar mais entendimento da Tua palavra, sermos instruídos e podermos avançar como cristãos e levar essa palavra a outras pessoas. Que essa palavra venha frutificar em nossas casas, em nossos lares, para que possamos, Senhor, mudar cada vez mais, crescer cada vez mais, dentro desse mundo que é tão difícil lidar. É um mundo que constantemente vemos com dificuldades, passamos por dificuldades, mas o Senhor quer abrir a tua mente, quer te trazer novos entendimentos, novidade de vida. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Vamos receber a pastora, ela vai trazer uma palavra de bênção para nós aqui nessa noite. Estenda suas mãos aí de onde você estiver, vamos abençoar essa varoa, para que ela venha nos agraciar com palavras vindas do trono de Deus. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, a vida da pastora Tatiana, Pai, para que nós recebamos, Pai, do teu trono, palavras de orientação, palavras de bênção, e desde já te agradecemos. Usa, Senhor, ela com sabedoria, com graça e com palavras vindas de ti, Senhor. Que ela diminua e o Senhor cresça e nós recebamos cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso ministério Viver Eficaz. Nós queremos falar para você que está trabalhando aí agora, como o nosso pastor Raul. Pastor, estamos juntos. Pastora Lidiane, estamos firmes. Nós temos um contínuo e nós não podemos parar. Aonde a minha voz não chegar, do outro tem que chegar, porque essa é a promessa do Senhor.
que nós somos multiplicadores, nós somos servos fiéis, nós temos que pegar o arado e continuar. E nada pode nos abater, nos desanimar e nos deixar cabisbaixo no meio do caminho, mortos, amém? Falando em morte, essa semana nós fomos pregar na igreja Assembleia de Deus. Muito obrigado pelo convite, pastores. Deus abençoe o ministério de vocês aí no Valparaíso. E eles estavam falando sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. E eu peguei essa palavra que o pastor pregou lá com excelência e trouxe do meu jeito, do meu entendimento, e eu quero repassar para você. Porque muitas vezes nós estamos tão sem forças e tão destruídos que nós não conseguimos enxergar o que tem ao nosso redor, à nossa frente. Nós só enxergamos as acusações, nós só enxergamos as maldades e as aflições e esquecemos do que tem adiante, do nosso alvo, da nossa direção certa. Então eu quero falar para você, abra sua Bíblia agora em Ezequiel 37 e venha junto comigo, vamos desfrutar do amor de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Então você pode ficar aí, você está no conforto da tua casa, aproveite agora, pega esse link, compartilhe com as pessoas que você conhece, as que você não conhece, divulgue aí nas suas redes sociais que nós precisamos crescer. Nós somos pastores que gostamos de ensinar, então que os domingos sejam de ensino, que sejam de paz e tranquilidade assim na sua casa. E seja bem-vindo aqui à nossa casa, né? Essa aqui é uma pequena sala da nossa casa e você está conhecendo a nossa intimidade, amém? Então vamos lá. Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, amém? Então vamos lá, versículo 1. E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. 4. E disse-me, então, profetiza sobre esses ossos, e disse a ele, ossos secos, ouve a palavra. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis. 6. Porei nervos sobre vós, e fareis crescer sobre a vossa carne, e cobrirei a pele, e porei vos o espírito, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como foi-me ordenado, e houve um ruído, enquanto profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, a carne cresceu, a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. 9. E ele me disse, ainda, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10. E eu profetizei como ele tinha ordenado, e então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés, e um exército grande em extremo. Amém? Amados, que a palavra do Senhor, nesse momento, ela seja germinada no seu coração. Que nós servimos para aliviar os corações aflitos. Que neste momento, o Espírito Santo, que sonda todos os locais, ele possa te confortar em amor. Amém? Então vamos lá. Assim diz o Senhor. Ele pega Ezequiel, que é um profeta exilado, que morava na Babilônia. Ele foi exilado pelo rei Nabucodonosor. E um certo dia ele teve uma visão, e essa visão mostrou um vale cheio de ossos secos. Quando a gente pensa em ossos, são ossos mesmo,
ossos secos ali se decompondo naquele vale. Ninguém sabia o nome, ninguém sabia as pessoas que ali, que guerra tinha acontecido. E esses ossos secos eram o povo de Deus. Era o povo de Deus que estava morto, esquecido e jogado, porque eles achavam que Deus tinha esquecido dele naquele vale. O povo de Deus estava ali exilado, escravizado e deixando para trás tudo que Deus tinha prometido. A falta de fé e esperança fez que eles começassem uma idolatria, uma nova religião, novos costumes, se esquecendo das promessas que foi deixada lá atrás. Quando Deus falava que eles iam ter uma terra tão fértil, uma terra boa, que eles iam morar no paraíso aqui na terra, onde tudo que eles tocassem, tudo eles teriam de melhor. Mas o povo judeu, pela sua desobediência, com o exílio, ele esqueceu do Criador, ele esqueceu das suas leis sagradas, leis eternas. E muitas vezes nós também esquecemos na nossa rotina, no nosso dia a dia, quem somos, qual a nossa personalidade, quem é você, qual a sua identidade. Você esquece do Deus que te criou, você esquece do seu nome e sobrenome, você esquece das suas características, você esquece das promessas que Deus faz a todo momento, a cada um de nós. E esse povo, assim como eu e você, com a rotina, com o dia, com as brigas, com as contendas, com as coisas que tinham lá, eles começaram a se distanciar do amor do Criador. Eles preferiam as danças, as bebidas, as vaidades, a cultura local, adorar outros deuses, e esquecia do que era sagrado e se entregou ao profano. E Deus pega esse homem sofrido, como o profeta Ezequiel, exilado, tinha acabado de perder a esposa e vivia ali sofrendo. E Deus pega aquele jovem e mostra, porque ele tinha um ministério profético. Deus escolheu Ezequiel como um profeta que ele tinha um ministério profético. Deus mostrava a visão e falava para ele: profetiza, vai, conte. Porque Deus estava com ele. Quando Deus te escolhe, não importa a circunstância, não esqueça de quem está te colocando, de quem está te direcionando. E esse povo havia esquecido. Ele havia esquecido. Por quê? Eles estavam fora de suas fronteiras. Eles estavam fora do seu conforto. A sua nação estava perdida. Aquele povo estava sem uma identidade oficial, sem uma capital. Eles não estavam ali como um estado. Eles estavam como escravos sem nação. Quando você é escravizado, a primeira coisa que você perde é sua identidade e o seu nome. Você ganha um número. Você é algemado, amarrado. Você é acorrentado naquelas tradições locais. E Deus está te falando agora: filho meu, filho do homem. Porque é assim que Deus fala naquele tempo: filho do homem, como ser humano. Deus falou filho do homem para mostrar que Deus era autoridade sobre aquele homem e sobre aquela nação. Filho do homem profetiza. E esse momento era para gerar esperança. Você já pensou você ir para um lugar, vamos dar o exemplo ali, um cemitério. O que tem no cemitério? Ossos. Você chegar no cemitério da sua cidade, olhar aqueles túmulos e falar: ressuscita, ossos, levante-se. Você profetizar sobre os ossos. Mas esse homem, na visão que ele teve sobre esse vale, ele ia profetizar sim naqueles ossos, porque ali era no sentido figurado, meus irmãos. Ali era no sentido figurado. Ele tinha sim que profetizar sobre a nação, sobre as pessoas, sobre os exilados que estavam ali. Então Deus levou ele para aquele lugar e mostrou em visão: o nosso povo, o povo escolhido por mim,
está disperso, está sem vida, estão mortos, estão secos na nação da Babilônia. Você é o responsável de levar a palavra, profetizar a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e não muda. A palavra de Deus é eterna. Então ele falou para aquele homem, profetiza sobre o vale. Só que no primeiro momento ele fala, mas como eu vou profetizar sobre os ossos que já estão secos, sequíssimos? Amados, como você vai levar para uma pessoa que não tem esperança? Como você vai levar a palavra para uma pessoa que não tem esperança, que já perdeu o amor, que já perdeu a dignidade, que está aí perambulando pelas ruas, perambulando zumbis? E Deus te fala nesse momento, não importa se ele está seco ou sequíssimos. Não importa, importa que você leve a palavra e profetize a palavra sobre o seu irmão, profetize sobre a sua nação, profetize sobre os seus governantes, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre os seus sacerdotes. E Ezequiel ainda fala, mas Senhor, como que eu vou profetizar? E Deus fala, profetiza. E aí ele ainda coloca assim, com medo, né, no meu jeito de falar, que ele fala assim, mas Deus, tu que sabes. E Deus sabe mesmo, porque Deus é Deus do impossível. Então, quando ele pergunta para Deus, que Deus fala assim, e me disse, filho do homem, poderá viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu que sabes. Porque naquele momento ele não estava vendo a esperança, ele não estava, o próprio profeta não via a esperança naqueles ossos. Não via a esperança, ele não conseguia enxergar, mesmo que ele era um profeta, que ele era um mensageiro, que Deus tinha escolhido, ele estava desacreditado. Há muitos momentos que nós nos tornamos também assim. Nós ficamos desacreditados por causa das circunstâncias, dos momentos que nós passamos. E aí ele fala assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos. E os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, o que ele fala com uma ordenança? Deus está falando, profetiza, não importa se está seco ou sequíssimo, profetiza. E veio, naquele momento, ele pensou e refletiu, eu vou obedecer. O segredo é obedecer a ordenança de Deus. E aí ele obedece. E quando ele obedece, faz assim. E ele profetiza. E ele fala: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: ei que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele diz assim: assim diz o meu Deus todo-poderoso, majestoso, soberano. Eu digo a vocês, ossos secos, sequíssimos, que se levantem. E aí ele pega e coloca toda a força, tudo aquilo, toda a vontade no Deus poderoso. Porque até o momento ele estava meio balançado, ele estava meio com medo, né? Tenso. Porque imagina Deus te pegar e te levar e te mostrar. Você vai ficar, né? Ai meu Deus, será que é comigo? Será que eu sou merecedor? Será que vai acontecer? Né? Nós colocamos os nossos porquês humanos. E aqui Deus fala para ele: usa a autoridade que eu te dei em meu nome. Então você que está na sua casa, use a autoridade em nome de Jesus. Use a autoridade para mudar o quadro. Profetiza. Profetiza no vale seco que você está passando, que o seu vizinho está passando, o seu familiar está passando. Qual é o vale? É o câncer? O vale é o desemprego? O vale é a vida amorosa, a vida sentimental? É a vida financeira? Usa a autoridade que Deus está te dando aí agora. Profetiza. Profetiza no vale. Profetiza. E aí, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Houve um estrondo, um barulho, que eu creio que foi a voz de Deus naquele momento, onde osso se encontrou com osso, parte se encontrou com parte, houve a carne procurando o seu corpo e levantou um grande exército. Quem é esse exército? Somos nós. E aí Deus fala para ele, né, que falta agora? O que falta agora? Agora está em pé, todo mundo está junto, mas o que falta? Falta a vida. Porque quem é o autor da vida?
é o próprio Deus, Ele que soprou nas narinas de Adão, Ele que falou, ressuscita vale de ossos secos, falou para o profeta. Então o que ele traz? Ele traz a vida, ele traz o verdadeiro avivamento. O avivamento é a palavra de Deus profetizada. E aí o que acontece? O Filho do Homem obedece a Deus, fala para aquele povo se levantar e Deus, com a sua ordenança, sua majestade, faz os 4 ventos de 4 lugares se manifestar naquele local. E o Espírito Santo de Deus entra e dando vida. Porque os 4 ventos significa a majestade de Deus, mas significa também o que? A ousadia, a força, a perfeição do Criador. Que até o vento obedece a Deus, levando o Espírito Santo e levantando aquela nação. E o Filho do Homem via ali naquele momento que Deus ia cumprir a promessa no povo, que o povo judeu ia se levantar e ia acordar como nação eleita. Eu quero falar para você que assim diz o Senhor, que Ele está abrindo as sepulturas e te tirando agora do vale da sombra da morte. Assim diz o Senhor, que com a palavra dEle você vai desfrutar o melhor aqui da terra. Porque Deus não é Deus de mentira, como o diabo. O diabo só veio para roubar e destruir, mas Deus veio te oferecer a vida eterna. Que esse desânimo vai passar, que essa fadiga vai passar. Porque o povo que se sentia morto, o povo que se sentia abandonado e não via o futuro, esse povo somos nós que acordamos, que de geração em geração foi preciso acreditar, se colocar na presença, se colocar em direção ao alvo, ter um propósito. E quando ele fala, profetiza, que esse osso se levanta, que esse exército se levanta, eles estão fazendo o quê? Movimento. O povo de Deus, ele precisa se movimentar. Nós somos um povo que precisa de movimento. O nosso corpo, ele precisa de movimento. As palavras para compor uma frase, ela precisa de movimento. E movimento te lembra que há caminhos que muitas vezes serão tortuosos, mas que pelo caminho você pode passar pelo deserto, mas à noite você vai ficar num oásis fresquinho. De manhã pode ser um sol escaldante, mas à noite você vai ter conforto, né, do clima fresco. Você pode passar pelo vale, um vale escuro com a sombra da morte, por um caminho bem estreito, mas logo à frente vai ter o quê? Rios de água viva, que vai sair lá do trono dos céus e vai te aliviar. Porque quando você convida o Espírito Santo para falar com você, para morar com você, que você é a casa de Deus, tudo muda. E quando você usa a sua boca para profetizar, não há um osso que não vai encontrar o seu par. Não há uma carne que não vai encontrar o seu corpo. Não há um nervo que não vai encontrar outro nervo e vai fazer a sua juntura. Quando o Senhor mostrou para ele aquela visão, naquele quadro de destruição, era para levar a esperança àquele profeta, aquele escolhido. Ele tinha que dar direcionamento àquela nação. Ele tinha que usar toda a autoridade e profetizar a palavra que estava esquecida e morta e enterrada. Então eu quero falar para você, não adianta você tentar fugir dos preceitos e dos princípios de Deus. O Senhor sempre vai te encontrar. Não adianta você ficar aí reclamando e não fazer a ação, não profetizar. Porque para as coisas acontecerem, nós somos movidos à ação. E o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos algumas coisas. Que eu preciso acreditar nas palavras de Deus. Você precisa acreditar. É preciso ter fé para se ressuscitar. Nada é impossível para Deus, porque Ele é o autor da vida. Deus é aquele que vivifica e realmente o Senhor que nos deu a vida. Ele que nos escolhe e nos chama pelo nome.
E que você seja um instrumento para cumprir o que Ele promete. Que você seja um instrumento para levar a palavra dEle. Que você leve os frutos do Espírito aonde você for. Porque você é filho amado de Deus. O profeta, ele tinha um chamado. E muitas vezes ele não quer ver o que está ali. Ele não quer ver o caos. Porque quando nós falamos em profeta, você acha assim, ele vai profetizar só coisas boas, ele vai ver só coisas maravilhosas, prosperidade. Não. O profeta é escolhido para mostrar o que Deus quer revelar a ele, para ele poder repassar para o povo. Então, muitas vezes, os profetas de Deus, eles não viam o que eles queriam, eles viam o que era necessário para conduzir a nação à promessa de Deus. Então, você que aí, que é profeta, você que tem a boca de profeta, muitas vezes você vai ver caos, você vai ver destruição, porque é necessário você crescer e você profetizar para as coisas boas acontecer. A visão que é dada é para que você tenha a possibilidade e o discernimento de mover as coisas do lugar. Quando Deus te dá um objetivo, um foco, o alvo é com você. Não tente terceirizar o que é algo para você fazer. Muitos irmãos estão terceirizando uns aos outros. Por quê? Porque perdeu a esperança em Deus. O Espírito Santo é o único que pode te conduzir às veredas celestiais. O Espírito Santo, ele é o seu consolador, o seu ajudador, o seu amigo, o seu professor, o seu mestre, o seu indicador, a sua bússola. Não há outro, não há homem ou mulher sobre a terra que possa te conduzir a uma vida eterna, se não for o nosso ajudador Espírito Santo. Porque ele ficou aqui na terra para nos conduzir ao reino dos céus. A obediência é uma coisa séria. Muitas vezes você não quer obedecer, mas o reino dos céus, como aqui estava falando sobre o vale de ossos secos, só acontece as coisas com obediência. Não tente fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Não tente tapear, burlar a sabedoria de Deus. Que você seja um captador de almas, um ganhador de almas com a obediência. E só uma palavra profetizada, sincera, pode acontecer. A palavra de Deus na Bíblia, ela é viva e eficaz. Ela não muda. Eu posso escutar e entender uma coisa, e você pode escutar e entender uma coisa, mas ela não muda. E ela, todos os dias, nos faz repensar um pouco mais sobre o reino. Deus é o único que é Deus e é o único que pode fazer o impossível. É o único que pode mudar o quadro da sua vida. Com Deus não se brinca. Com Deus não se leva de qualquer forma. Eu aceitei o Senhor Jesus, já tô com a minha Biblinha debaixo do braço, já ganhei a salvação. Não é assim. Porque você vai percorrer todo o percurso de todos os homens de Deus. Agonia, traições, fadiga, desânimo. E tudo que todos esses profetas passaram, nós iremos passar. Mas o segredo é obedecer o chamado. Deus é o único remédio para as nossas doenças, para as nossas crises existenciais, para a nossa falta de fé. Eu queria que vocês abrissem lá a Bíblia em Isaías 43:13. Isaías 43:13.
fala assim: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então vamos lá. Agindo quem? Deus. Quem impedirá? Quem ia impedir aqueles ossos, aquela visão, aquela renovação, aquele avivamento que Ezequiel teve que passar? Ninguém poderia. A tristeza dele não impediu. A falta da esposa dele não impediu. O exílio dele fora ele era um estrangeiro em terra desconhecida e cheia de apostasia, não idolatria, não impediu a ele de encaminhar o povo. Não impediu a ele de profetizar a palavra. E eu quero falar para vocês, irmãos, não tente. Se você for fazer uma coisa, faça o melhor. Se você tem um chamado, faça o melhor. Eu falo para as pessoas que é assim: nós temos escolhas, nós temos caminhos, nós temos direções, nós temos visões, mas tem muitos caminhos que te levam para lugares obscuros, lugares de ruína, lugares de insatisfação. Tem lugares que te levam para o avivamento, para a adoração, para o reino, para os mais lindos louvores. Tem lugares de gritos, de ranger de dentes, do fogo eterno. E tem lugares que as ruas são de ouros e pedras preciosas. Há um lugar, há um cantinho, há um aconchego em Deus. Há uma soberania, há um reino, há os milagres, há ordem. E a ordem de hoje é: profetize. Profetize nesse vale de ossos secos que é na sua vida. Profetize sobre lá onde você trabalha. Profetize sobre a pessoa que te dá o alimento, a pessoa que registrou a sua carteira. Profetize sobre a sua empresa, a empresa que você trabalha. Profetize pelos administradores da sua cidade. Profetize sobre a vida dos seus professores, das professoras que cuidam do seu filho. Profetize sobre o seu esposo, sua esposa, sobre os seus filhos e filhas. Profetize. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos e falamos, profetizamos a palavra de Deus, ela não volta atrás. Palavras também, quando você joga palavras de morte, de briga, de contenda, elas também não voltam atrás. Então, amados, amadas, você que está aí hoje na sua casa, no conforto, ou você que está trabalhando, imagine como foi difícil para esse homem ter essa visão. O lugar, a hora, a obediência, tudo ali, o medo, tudo misturado, sentimentos, tudo misturado. E ele ouvindo a voz de Deus e Deus falando com ele. E ele tendo que profetizar em algo que ele já estava desacreditado. E muitas vezes isso acontece também porque as amizades falam assim: não precisa ir para a igreja não precisa abrir a Bíblia hoje não precisa colocar esses louvores não. E tudo isso, essas gotinhas de palavra, vai te tirando do caminho. São sementinhas lançadas. Sabe quando a gente lança uma sementinha? Ah, hoje não precisa. Ah, hoje eu tô cansado. Ah, hoje eu não quero. Mas um dia, todas essas sementes, você vai ter que responder por cada uma delas. E eu quero falar para você que você não tenha muita semente, que você tenha frutos. Porque sementes, como o próprio Senhor fala, ela vai ficando pelo caminho. Ela pode cair em qualquer lugar e não pode florescer. E que você escolha sempre o melhor. Você escolha estar com os melhores.
Você escolha estar com os filhos de Deus. Você escolha estar indo com o povo para o reino dos céus. Você escolhe em ajudar a ser um doador da palavra de Deus. Que você possa ser um mensageiro, um profeta de paz, um profeta de esperança, um profeta de avivamento. Se fala tanto em avivamento, tudo hoje é avivamento, mas você sabe onde que está o verdadeiro avivamento? Em você. Você que tem que ser o povo avivado. O avivamento deve estar com você. Você que tem que levantar as mãos e adorar a Deus. Você que tem que dançar na presença de Deus. Você que tem que chorar na presença de Deus. Você. Eu não deixo de ser a pessoa que eu sou para fazer a vontade de ser ninguém. Eu sou eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito. Eu gosto de ir para a casa de Deus para dançar, para cantar, para chorar. Eu sou assim, para abraçar, para profetizar. Eu sou assim, cada um tem um jeito. Então eu quero falar que você use o seu jeito, profetize do seu jeito, mas profetize a palavra. Que você profetize a palavra. E eu quero falar para você, mulher, para você, homem, que vamos acordar, vamos desfrutar, sabe? Nem tudo é o financeiro. Nem tudo é o dinheiro para proporcionar alegrias. Nem tudo, fazer uma coisa boa, uma boa ação, te renova, te dá um gás, te dá mais força. Sonhar faz bem. Sonhar com a casa boa, um carro bom, uma viagem. Sonhar que você vai ter um filho, sabe? Você vai ter um filho formado, que você vai conseguir a profissão que você almeja, que você vai passar no vestibular, que você vai passar no Enem, que você vai passar no concurso. Então, vamos juntar tudo isso que nós aprendemos, tudo que é bom de Deus e vamos profetizar. Vamos profetizar que 2023 será o melhor ano de nossa vida e que esse final de 2022 vai terminar com bons frutos. Vamos profetizar que essa semana será a melhor semana de nossa vida, que nós vamos realizar aquilo que Deus está nos proporcionando, que nós teremos aflições, que nós vamos ter contenda, que vai ter muitas fofocas, mas nada vai te atingir, que aquela sua cirurgia que foi marcada, você vai fazer e vai ter excelência no resultado final, porque Deus chamou os médicos para ser o quê? Nossos cuidadores do físico, os médicos, senão Deus não tinha deixado os médicos, né? Então orem pelos seus médicos, orem pela saúde pública, pela saúde privada, profetiza. Profetiza sobre o seu corpo, o que você vai fazer para o seu corpo, para que essa máquina chamada corpo, ela tenha mais vida, que você proporcione mais agilidade no seu dia a dia, que você tenha mais tempo de desfrutar do cheiro dos seus filhos, de um bom café, daquele pãozinho da manhã, que você possa rir mais, que tudo que possa estar te abalando, seja só um momento. E outra coisa, para você, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, não tenha medo do amanhã, porque tudo está no controle das poderosas mãos de Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Eu posso estar aqui falando com você e amanhã eu já não posso deixar de existir, mas eu quero estar do lado de quem? Do meu Senhor. E não há homem que vai me desanimar, que vai me tirar o foco e que vai tirar minha responsabilidade de chegar até a sua casa levando a palavra de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso que deu a inteligência ao homem que criou a internet, que criou a tecnologia para nos servir, para fazer o bem. Claro que faz o mal também, mas para levar o bem, para levar uma mensagem de avivamento, de esperança na sua casa, levar o que você está curado, que você está restaurado, que você está avivado e que você vai ter uma vida abundante. É essa palavra que eu quero deixar para você. E que você seja livre, 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 livre. E chame santo, 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 que é o nosso Deus. Então eu quero que você, nesse momento, coloque a mão no seu coração. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que a sua semana seja abençoada, que você seja renovado, que a paz do Senhor esteja no seu lar. Que seu marido, que foi a sua escolha, que a sua esposa foi a sua escolha, seja a melhor e a melhor esposa. E eu quero falar para você aí que está trabalhando, Deus está contigo?
Você que está aí no rala, Deus está contigo. E eu quero falar que esse ano de 2022 ainda não acabou. Tem novidades chegando aí na tua casa. Tá chegando novo. Ó, pegue as coisas boas do Senhor. Pegue aí, ó, e não deixe escapar. Que essa semana seja uma semana de vitória. Seja uma semana de boas novas. Então vamos orar juntos. Ó, outra coisa. Vamos aos recadinhos. Primeiro, o nosso ministério chama Ministério Vivo e Eficaz. Que é onde que acontece? Aqui em Santa Maria Norte, na nossa casa. Sejam bem-vindos. E esse canal é o canal Vivo e Eficaz. Você pode compartilhar o link, que as pessoas possam assistir, curtir, deixar seu comentário, pedir oração, que você faça parte desse ministério. Amém? O que nós estamos pedindo para você é que compartilhe. Seja como que fala? Um ajudador da corrente do bem do Senhor. Amém? Segundo, nós temos um projeto social chamado PAV, que é o projeto Alimentando Vidas. O projeto Alimentando Vidas, ele tem o objetivo de quê? Além de levar o alimento físico, levar a palavra do Senhor. Amém? Então esse é o nosso projeto. E nós aceitamos doações, alimentos não perecíveis, tá bom? Aí também você entra em contato através dos nossos comentários aí embaixo e a gente vai passar tudo para você estar nos ajudando. Outra coisa, eu quero falar para vocês que nunca esqueça da onde você veio, sabe? Não esqueça de orar pelos seus pais, pelos seus familiares. Se você tem alguma contenda, se você tem alguma intriga com alguém, peça perdão, arrependa-se, não queira carregar uma carga extra. Nossos dias já são tão difíceis, né? A gente carregar carga extra. Ligue, mande um WhatsApp, mande uma mensagem, libere o perdão. Gente, o mundo tá muito um pelos, sabe? Eu por mim mesmo, individualista, que eu quero falar. Eu fico vendo na rua, parece que tem muito, as pessoas viraram zumbis. Elas ficam o tempo todo com o celular assim, ó, e nem vê as outras pessoas passando. Hoje as pessoas não dão um bom dia, dá um bom dia amanhã, bom dia quando você entrar no ônibus, bom dia lá no seu emprego, bom dia na sua escola, sabe? Vão fazer a diferença. Coisas pequenas, coisas simples que vocês podem estar aprendendo conosco. E eu quero, se você aí na sua casa sentiu o agir de Deus, se você está com algum lugar que esteja doendo, se você está com uma doença que você acha que não tem mais solução, se você está numa fila de espera com um transplante, algo assim, se você está com algo que te magoou, algo que te deixou doente, sabe? Se você está achando que a sua vida já não tem mais condição, pense que tem pessoas piores que você. Nós não estamos em guerra, nós não estamos presos, nós estamos vivos. E não existe impossível para o nosso Deus. Então, se você quer, nesse momento, aceitar o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, eu vou orar por você. Você aí da sua casa, você não precisa sair divulgando para ninguém, não. Coloque a mão no seu coração, porque a aceitação é íntima. A aceitação é algo seu e Deus. Então coloca a mão aí no seu coração e fala assim: Senhor meu Deus, eu te aceito como o meu único e verdadeiro Salvador. Que o Senhor conduza a minha vida, que o Senhor coloque, Senhor, meu nome no livro da vida e mude a direção, Senhor. Que o Senhor possa me dar, Senhor Jesus, o direcionamento certo, o alvo certo, a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. E se você, meu amado, minha amada, está sofrendo com alguma doença, creia na cura, creia, fale para o seu corpo que você é um corpo sarado, que a sua mente é sarada, que você vai ver que muitos milagres acontecem a todo momento. Nós esperamos que seja uma explosão de milagre, mas a explosão de milagre acontece a cada um de uma forma individual e especial. Então, esse é o nosso ministério. Vocês viram que eu falo demais, mas eu quero falar para vocês. Amo vocês. Amo o Senhor Deus. Eu creio na palavra, eu creio, eu sei de onde que Deus me tirou, eu sei onde que Deus me colocou, eu sei da promessa na minha vida. E eu sei que territórios serão ganhos. E eu sei que muitas igrejas vão se conectar
e vai fazer a diferença em oração pela nossa nação brasileira. Que essa semana seja uma semana de reflexão. Estamos aí para servir o Deus vivo. E conto com você. Conto com você. Divulgue. E que agora vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, vai em direção a todos os lares. Entra, Senhor Jesus, com a providência, com o alimento. Pai, tire os empregos. Tira, Senhor Jesus, toda doença, toda a fadiga, toda maldade, meu Pai. Tire todas as amarras, toda tortura, todo o suicídio, toda palavra de morte, Senhor Jesus. Toda perseguição do maligno, Senhor Jesus. Entra nessa casa, faça varredura, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo. Pai amado, vai em direção àquela saúde, Senhor, de teu filho agora. Entre, Senhor Jesus, no sangue, purificando, Senhor, tire a diabetes, Senhor Jesus. Tira, Senhor, os problemas estomacais. Tira, Senhor Jesus, os caroços e nódulos, Senhor Jesus. Vai nas veias, Senhor, vai nas pernas, vai nas dores da cabeça, Senhor Jesus. Vai no ouvido, vai nos olhos. Dê visão de águia, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, do paladar de teus filhos, Senhor. Dá força nesse físico, meu Pai. Vai na coluna agora, restaurando, Senhor Jesus. Pai, vai em direção, Senhor, a qualquer nódulo, Senhor, diagnosticado, Senhor, como maligno ou benigno, Senhor Jesus. Coloque a mão agora, Senhor, e sara esse corpo. Sara essa mente, que essa mente não seja abalada pelos problemas, Senhor, pelo ouvir, Senhor, porque tudo vem pelo ouvir, Senhor, as maldades, as maldições hereditárias, e rompa, Senhor Jesus. Rompa, Senhor Jesus, toda ofensa, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor impede, Senhor Jesus, nesses lares, Senhor, que seja arrancado, tudo que o inimigo impede, que seja arrancado. Em nome de Jesus. E amados, enquanto eu estava orando aqui, Deus me mostrou que tem muitas crianças que estão sendo largadas de uma forma olha, você que é papai, você que é mamãe, cuide de seus filhos. Não deixe com estranhos. Cuide, porque o corpinho do seu filho é algo sagrado. Ensine para ele que aqui não pode, que aqui não pode. Ensine, porque muitas crianças de 5 a 7, 8, 9, 10 anos estão sendo molestadas. Isso é sério, gente. Estou falando para vocês, enquanto eu orava, cuide dos seus filhos. Criança pequena não mente. Se alguma criança fala, papai, mamãe, fulano mexeu comigo, procure saber. Uma criança violada é um adulto sem direção. Uma criança violada é um adulto que só pensa em morte, ele fica desacreditado. Confie, ensine a verdade para os seus filhos, amém? Então é isso, que Deus cuide dessa criança, cuide dessa família, que tudo se resolva em nome de Jesus. E que vocês tenham uma semana abençoada. O Ministério Vivo e Eficaz, domingo que vem, às 18 horas, contamos com vocês. Estamos numa campanha pelo Vitor, tá? Eu, a pastora Tati e o pastor Luiz estamos no Instagram pedindo ajuda para o Vitor. Foi um cachorro que o pastor resgatou. Ele está aqui na garagem, porque a gente não ajuda só ser humano, a gente ajuda ser bicho também, tá? Então, uma semana abençoada, amamos vocês, graça e paz, tchau!